Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e você está agora no canal Uma Longa Jornada. E o tema do vídeo de hoje é a minha história com obesidade. Mas antes de irmos para o tema do vídeo, eu gostaria de pedir que você curta, compartilhe, se inscreva e deixe sua opinião aqui nos comentários para a gente poder interagir melhor, tá ok? Ah, e antes de mais nada, cenário novo. Cenário projetado por minha digníssima e ficou maravilhoso. Eu nasci no dia 9 de março de 1986, um domingão. Eu nasci com 3 quilos 550 gramas. Mostrei ao mundo para que eu vim realmente, né? Eu sempre fui uma criança muito, como é que eu posso dizer, muito espontânea, na verdade, apesar de também ser um pouco introvertida e ao mesmo tempo eu tinha uma mania de chamar todo mundo de irmão quando era menor. Todo mundo pra mim era meu amigo, meu irmão. Eu fui morar no interior, eu sempre fui muito paparicado, então eu sempre comi muito. As pessoas chegavam lá, ai como ele é fofinho, meu Deus, ai eu vou trazer um doce, vou levar isso, vou levar aquilo. Então eu sempre me alimentei bem, digamos assim. Gostoso. Dizem que a gente é o que a gente come. Eu sou uma pessoa muito gostosa. Então é o seguinte. Eu sempre me alimentei muito bem, diga-se de passagem. Sempre tive boca boa. No meu interior, onde eu morava também, sempre me alimentei muito bem. Nunca fui de passar perrengue por alimentação. Então, eu comia doce, eu comia pão. Na casa de minha madrinha, sempre que eu ia pra lá, tinha um pão que ficava guardado. Eu lá pegava, comia. Eu pegava sempre. Toda vez que eu chegava lá, pegava o pão, pegava o pão. Na casa de minha avó, a mesma coisa. Minha avó me regava salgadinhos. Quando minha mãe se casou novamente, isso eu tinha por volta de 4 para 5 anos. Era hambúrguer, biscoito recheado. Então eu sempre fui, desde pequeno, regado a isso. Eu nunca percebi. Eu sempre achei muito gostoso, eu sempre comi muito e pra mim era muito bom. E de fato é, né? Só que com o passar do tempo, eu comecei a engordar mais. Eu sempre tive uma predisposição a engordar. Todo mundo da minha família é gordo. Todos. Exceto meu primo, Jefferson. A maioria dos meus familiares são gordos. E pior, ainda tem uma predisposição a diabetes. Eu tenho uma cantose nigricans e tenho uma predisposição também a ser diabético. Eu não tenho, meu açúcar é baixo, ainda bem. Mas eu tenho realmente uma predisposição. Meu colesterol é alto. Então eu sempre me alimentei muito, desde pequeno, assim, regado a besteira. Eu nunca gostei de fazer alimentações, arroz, feijão, carne, essas coisas nunca me encheram os olhos. Então, desde pequeno, eu já tive essa base de alimentação. Mas, na minha adolescência, eu passei a me enxergar um pouco mais gordo, né? Até então eu não tinha essa visão. E pra mim, foi um problema porque eu passei a desenvolver complexos. Como foi isso, Rodrigo? Simples. Tinha festa, eu não gostava de ir, eu não queria ir. Isso na minha infância, eu brincava com todo mundo, eu me divertia bastante com os meus amigos, mas depois na adolescência chegaram aquela questão dos apelidos, né? Porque assim, na escola, é gordo, é bujão, inclusive na infância também acontecia isso, bujão, todos os tipos de apelidos que você puder imaginar, gordofóbicos, pesados. Inclusive eu tenho até um cartãozinho de Natal que na época as professoras faziam, que tá cheio disso. Mas, vamos que vamos. Como eu falava, na minha adolescência eu me fechei mais. Então eu já estava desenvolvendo hábitos por desenhos, porque desenhos me deixavam mais no canto sozinho. Acho que dos meus 13 para 14, 15 anos era mais difícil, né, eu me relacionar, porque eu já não gostava tanto do contato. Isso foi um problema para mim. Eu falei, teve um momento que para mim eu estava quase surtando, porque era muito mais complicado. Eu tentei achar meios, na época não me passava pela cabeça ir para psicólogos, nada disso. E eu tentei achar meios para tentar me inserir novamente na sociedade, como se eu estivesse fora, né? E o que acontece? Eu fui buscar na música. Então eu passei a tocar. No final dos meus 15 anos eu comprei um violão, comecei a tocar. Foi aí que eu comecei a me aproximar mais das pessoas. Participei do festival de música, já né, no ano seguinte. Ainda assim eu tinha muito complexo. Né? Eu lembro que no ano de 2003, aproximadamente, não, 2002,
Eu lembro que no ano de 2002 eu estava pesando 120 quilos. E esses 120 quilos, para mim, algo muito complicado, né? Porque, pô, pra mim eu tinha o quê? 16 anos para 17 anos com 120 quilos. Ninguém perto de mim tinha esse peso. Mas ainda assim eu busquei meios para tentar me ressocializar. Passando a época da escola, eu fui para o ensino médio, tive alguns outros problemas lá também por causa da questão do peso, e lá foi pior ainda, porque eu desenvolvi ainda mais complexo. Foi bastante desesperador de uma certa forma, porque para mim era horrível você andar, você ir para a escola, eu não gostava de sentar, por exemplo, ia no ônibus, não gostava de sentar no meio, porque as pessoas tinham um certo preconceito, porque as pessoas não gostam de sentar perto do gordo, a verdade é essa. Sentar perto do gordinho, aí de repente levanta, sai, ou às vezes você está suado com sua zorra, porque realmente você transpira mais. Por exemplo, agora aqui, estou morrendo de calor, ainda mais com essa luz aqui em cima. Você transpira bastante, você caminha, você transpira, e aí o que acontece? Era mais incomodativo. Teve um momento que eu desenvolvi uma espécie de transtorno que, tipo assim, parecia que eu tinha bipolaridade, mas eu nunca fui diagnosticado com isso, porque às vezes eu estava feliz, e aí de repente o meu humor explodia, e de repente eu baixava tudo. Era muito complicado porque eu era um misto de emoção. Horas eu estava feliz demais, outra hora eu estava triste demais, e eu ficava muito sem entender o porquê daquilo, né? E pra mim foi muito complicado, porque não tinha psicólogo, não tinha nada disso. Terminei o colégio, fui pra escola de música, que eu na época fazia uma escola técnica. E pra mim foi massa na época, mas só que aí eu tive um outro problema nesse período, eu já tava por volta de 20 anos. Eu tava fazendo taekwondo na época também, tava bem, tinha conseguido emagrecer, tava com 110 quilos. E estava num ótimo condicionamento, e de repente fui fazer uma caminhada para tirar um documento, pisei em falso e torci o pé. Gente, foram os piores 6 meses de minha vida, porque eu só tomava corticoide, sentado na frente de um computador e sem poder colocar o pé no chão. Eu engordei, eu passei de 110 quilos para 160. Em 6 meses, só tomando corticoide. Pra mim foi bastante desesperador. E eu não percebia, entre aspas, que eu tava engordando. Porque pra mim, eu tava cuidando do meu pé, né? Tava com uma tala enorme que coçava horrores. Quem usa aquela tala sabe como é. E você não pode fazer nada, e você não pode botar o pé no chão porque dói. Era desesperador. E né, eu lembro que eu estava no 2º ano da escola de música, e aí eu tive que abandonar. Acho que os professores pensaram até que eu estava de desleixo, mas realmente não foi. Foi um problema que eu tive muito sério e que me incomodou bastante nesse período. Passou esse período, tive que abandonar o taekwondo, tive que abandonar a escola técnica de música, passei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa aqui, trabalhava à noite. Passei, pasmem, desses 160 quilos para 180. De noite era lanchinho, era uma empresa de call center, de noite era lanchinho, café e uma noite muito mal dormida, né? E aí eu engordei mais. Foi uma época muito louca em minha vida, porque eu estava me vendo num estado de estafa, e eu já estava me vendo, tipo assim, com excesso de peso que me incomodava, porque eu já tinha perdido praticamente meu guarda-roupa todo. Também já estava me vendo num estado de, tipo assim, meu Deus, onde é que eu vou parar, né? E aí eu busquei ajuda, eu passei pelo Hospital das Clínicas, e aí minha nutricionista, Graça, passou uma reeducação alimentar. Nesse período, já por volta de 2009, não lembro agora qual foi exatamente o ano, eu lembro que eu consegui perder peso, bastante peso, bastante. Eu tinha saído desse 180 e pouco para 175. Poxa, pra mim foi muito bom. E eu lembro que nessa época, pô, eu tava feliz da vida porque eu tava conseguindo perder peso,
Só que aí eu comecei a tomar um antidepressivo chamado fluoxetina, e esse fluoxetina aconteceu desmame, né, nesse período, e eu entrei novamente numa baixa emocional muito forte. Eu desinvestei a comer de novo, por impulso, muitas coisas aconteceram nesse meio período, e juntando com minha mãe no hospital, eu descontava na comida, assim, eu tive problemas emocionais fortíssimos, tive que me segurar nesse meio tempo, porque realmente foi bastante complicado. Apesar de eu tinha que estar lá para dar força à minha mãe e ser forte também, né? E foi realmente bastante complicado nesse período. Aí eu lembro que em 2014, já na faculdade, eu já estava bem gordo, estava com 183, mais ou menos, 183 quilos, por volta disso. Tinha engordado novamente. Minha professora falou: Rodrigo, eu posso te ajudar. Você gostaria de fazer um tratamento psicológico? A gente tem aqui na UFBA, a gente tem um sistema de psicologia, e você poderia tentar fazer esse tratamento por lá. Gente, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sou grato demais pela professora Leila Dias, minha pró, muito obrigado por tudo. E a partir daí eu comecei a fazer o tratamento, foi muito bom, muito bom mesmo. Foi um momento em que eu pude me abrir, contar algumas coisas do passado, e até então me senti melhor, né? Porque para mim eu estava dentro de uma bolha e que eu tinha desenvolvido um monte de coisas, de sentimentos que era assim. Eu achava que as pessoas estavam apontando para mim, eu achava que as pessoas me julgavam o tempo todo porque eu era gordo. E outra coisa, gente, não é vitimismo. É aquela coisa de você ter uma espécie de psicose que fica na cabeça, que você fica assim, meu Deus, por que eu tô nisso aqui? Como é que eu tô aqui? Como assim, gente? Como é que eu vim parar aqui? Tipo, tinha momentos que eu não queria sair de casa, mas lembro que teve um mês inteiro que eu não botei os pés na rua. E nessa época minha mãe se internou novamente no hospital público daqui, e foi bastante complicado novamente, porque aí eu tive que interromper o tratamento com a psicóloga, e foi bastante complicado nesse momento, não, aí eu voltei a descontar as coisas na comida. Nesse meio tempo, já no ano de 2014, eu comecei a namorar com uma pessoa bem legal, que está comigo até hoje, essa moça que sempre aparece aí, a produção. E ela foi uma pessoa muito importante, muito presente em minha vida. Não vamos dizer que a gente é um mar de rosas, que todo casal tem seus altos e baixos, né? Mas é uma pessoa que é sensacional, fantástica, uma pessoa que eu não tenho o que dizer. E aí nesse período eu fui me reconstituindo mais. No ano de 2015 eu comecei a trabalhar, virei supervisor em uma outra empresa de telemarketing. Os intervalos dessa empresa, nos intervalos dessa empresa, eram sempre regadas a bastante comida, bastante lanche. Não comida, lanche de novo. Né? E é o que acontece? A gente tem uma linha que acontece. Na infância comendo besteira, na adolescência comendo besteira, trancado dentro de casa, descontando na comida, e na vida adulta comendo besteira no meio da rua, e assim, chateado, sabendo das coisas, complexado, passando por tratamento, mas de forma instintiva, uma válvula de escape. Estava chateado, descontava na comida, e sempre foi assim. Nesse ano, na verdade no ano de 2015, comecei a fazer academia, estava perdendo peso, estava empolgado, só que aí ao mesmo tempo me sabotando, né? Porque o que acontece
é que muitas vezes a gente se sabota, e o pensamento da alimentação é o que sabota a gente, a vontade, a compulsão. Eu sempre fui muito compulsivo. Então, a minha história com a obesidade basicamente é isso. Eu fui, desde pequeno, eu tive a predisposição para comer besteira. E, gente, foi muito impulsivo. Não vou dizer que, tipo assim, foi a pior coisa que aconteceu, porque a gente também não tinha a divina noção, a proporção de que isso daria. O meu auge de peso eu cheguei a 213 quilos. Aí eu tive a doença que a gente não pode falar, porque senão o YouTube embarga, né? Eu tive essa doença e nesse período eu emagreci aproximadamente uns 12 quilos. Foi bastante complicado porque eu pensei que eu ia morrer. Eu tive os membros paralisados, senti falta de ar. Minha mãe também teve, meu pai. E infelizmente foi um período muito turbulento assim, na minha vida. Se hoje eu estou vivo, eu agradeço a minha mãe. Ela deu 200% por mim. Depois desse período, aconteceu que eu fui contaminado com a Covid, eu falei, não. Inclusive, nesse mesmo período, eu estava falando com minha mãe, a gente vai começar a fazer exercícios. Eu e a senhora. Só passar essa fase aqui e a gente vai começar. Então eu já tinha essa meta bem estabelecida na minha cabeça, eu queria isso, era isso que eu ia fazer. E só que infelizmente a gente não muda, não manda no tempo, a gente não controla nada, a gente faz planos, mas a vida faz outro. Eu recebi 2 golpes pesados da vida no ano passado e prometi pra mim que iria superar isso. Eu perdi meus pais, minha mãe infelizmente não conseguiu atendimento no hospital aqui, nem público nem particular, porque na época todos os leitos estavam, como é que eu posso dizer, ocupados com o pessoal da Covid, e aí não estavam atendendo. Meu pai entrou em depressão. Eu prometi para mim que assim que me recuperasse, eu iria emagrecer por eles. Por mim, principalmente, também, porque eu sou área de risco. E eu me senti bastante vulnerável. Eu realmente achei que eu iria morrer também. Não achei que iria sair vivo, porque foi bastante delicado. E aí você vê o quão delicada é a situação. As pessoas... Tem um estudo que fala que as pessoas do sexo masculino são mais propícia a desenvolver desenvolver a forma mais agressiva do vírus. Também tem a questão de ser obeso. E aí, a partir de então, eu falei, não, vou me recuperar, eu vou mudar isso aqui. E mudei. No dia 30 de novembro, a gente tinha uma consulta médica. E aí, a partir daquele momento, eu falei, aqui agora é meu estar. E do dia 30 de novembro até então, eu decidi que esse Rodrigo que existiu até o ano de 2020 iria mudar. Mas iria mudar mesmo. Isso foi um compromisso que eu fiz comigo e uma promessa que eu fiz para minha mãe e para meu pai. E eu vou levar até o fim, porque eu tenho isso como objetivo maior. E é isso que eu vou fazer. Então, a minha história com a obesidade é basicamente isso. Foi basicamente assim. Sempre me alimentei de forma errada, nunca fui muito ligado a alimentos realmente saudáveis, nunca gostei. Não continuo assim. Não é que eu continue não gostando. Hoje eu me alimento melhor. Desenvolvi gostos melhores. Tenho mais afeição por alimentos, verduras, frutas. E de verdade eu não estou falando isso aqui porque eu quero... ele está dizendo isso porque quer
passar a ideia de que mudou. Não, eu tô dizendo porque eu realmente estou vivendo isso e estou comendo com prazer, o que é mais interessante, o que é mais importante, na verdade. E para mim, esses novos hábitos que eu adotei estão sendo assim fantásticos. E eu não tô falando porque não, eu tô falando porque eu tô gostando, tô me levantando cedo para fazer exercício. Se minha namorada vai fazer ou se ela não vai, eu levanto e vou fazer. Porque o principal motivado sou eu. Eu quero, eu posso e eu vou mudar. Esse ano de 2021 é o ano que eu vou mudar a minha vida. 2 horas depois. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu feedback. Se vocês não nos seguem no Instagram, segue a gente lá, que é Uma Longa Jornada. Vai estar aqui no card, né? Então é isso, galera. Valeu!